Boa tarde a todos, sou Isabela Sievert Cardoso, junto com a minha colega Aline de Andrade de Lima, somos graduandas em Engenharia Ambiental na Universidade Unifaciar. Vamos apresentar o nosso TCC 1 e 2. O nosso tema é a drenagem ácida de Minas, análise e caracterização dos métodos de tratamento e controle com enfoque em fitorremediação por wetland. A drenagem ácida é um fenômeno que se inicia quando as rochas contendo minerais sulfetados são retirados do interior da terra pelas atividades de mineração e quando dispostas na superfície terrestre oxidam-se por reação à água e ao oxigênio. A ADN é considerada um dos problemas ambientais mais preocupantes, pois acarretam consequências irreversíveis ao meio ambiente. Essas consequências são a contaminação do solo e de corpos hídricos, erosão, assoreamento de águas superficiais, a redução da biodiversidade e dos ecossistemas aquáticos e terrestres. Então, aqui temos as consequências da DAN, que ela pode ser química, pela redução do pH das águas, que é uma preocupação fundamental a respeito da DAN, pois são os níveis elevados de acidez, sulfato e lixiviação de metais associados com o mineral sulfetado, a redução da capacidade natural tamponante, que é o desequilíbrio dos íons, né, que são essenciais para os sistemas biológicos devido à regulação do pH, aumento da concentração dos metais solúveis e sólidos. Temos aqui a consequência física, que seria a alteração no substrato da matriz rochosa, que é um fenômeno que ele ocorre naturalmente pelo processo que faz parte do ciclo geológico. Contudo, ao longo do tempo, sob efeito da DAN, é uma alteração perigosa, pois causa a instabilidade da rocha-mãe. O aumento da carga infiltrante, o aumento da turbidez, a adsorção de metais no solo, sedimentos e matriz rochosa, que é o mecanismo pelo qual as moléculas de poluentes são retiradas da superfície dos grãos do solo. Temos também aqui a consequência biológica, que é o aumento da toxicidade aguda e crônica relativa à exposição no consumo das águas, que é a intoxicação, né, de todos os reinos, seja ele animal, vegetal, fungo, protista e monera. Efeitos negativos na respiração, reprodução e osmorregulação em espécies após o contato com os efluentes, e distúrbios no equilíbrio ácido-base de organismos vivos. Temos aqui também, por último, as consequências ecológicas, seria a modificação dos habitats, perda de nichos, bioacumulação e biomagnificação de elementos tóxicos, redução e perda da capacidade de produção, redução da produção primária, eliminação de espécies sensíveis e alterações na cadeia alimentar. Dentro da apresentação do artigo, o nosso objetivo principal é apresentar a drenagem ácida de Minas, seus possíveis tratamentos e o que diz respeito à recuperação dos danos ambientais causados, sendo demonstrados como o principal tratamento o método de remediação dentro de um sistema passível. Esse sistema é chamado wetland. Nosso objetivo específico é identificar as classes de tratamento da drenagem ácida, demonstrando os métodos de remediação caracterizados como sistema passivo wetland. A justificativa para o nosso tema é que o tratamento de águas de mineração é um procedimento que tem suas particularidades e é considerado um trabalho árduo por diversos motivos, dentre eles as elevadas vazões a serem tratadas. Em geral, os efluentes de mineração podem ser altamente ácidos e com alto teor de sólidos suspensos, e é comum encontrar contaminação com compostos orgânicos, metais pesados e metalóides, que são os ametais, como arsênio, ferro e manganês. A complexidade geoquímica das águas, que provém das atividades de mineração, de que elas necessitam controle para manter o local da extração condizente com as normas,
e nada mais é que o estudo das contaminações das águas. Os elevados custos das soluções ativas de tratamento, pois demandam a aplicação de muitos componentes químicos e vigilância ininterrupta, com trabalhos que envolvem várias áreas, como geologia, paleontologia, biologia, engenharias ambiental, civil, florestal, gestão ambiental de projetos, sociologia, dentre outros ramos da atividade. Dentro da drenagem ácida de Minas, temos diversas nomenclaturas. Temos a DAR, que é a drenagem ácida de rochas, a ADEM, que é a drenagem ácida de Minas. Como o nosso tema, o enfoque principal é referente à atividade de mineração, vamos utilizar a ADEM como a nossa nomenclatura principal. Na região sul do Brasil, os atores, eles falam que ocorrem dois tipos de DEM. A primeira é a DEM fresca, que ela é gerada principalmente em zonas de fluxo de água corrente, onde os materiais piritosos, que são a pirita de ferro, e água entram em contato por um curto período de tempo. Já a segunda é a DEM carregada, que é característica de regiões onde ocorreram ativamente o processo de mineração. Nesses processos onde ocorre um contato mais longo desses materiais piritosos junto com água e o oxigênio ocorrendo a oxidação desse material. Então, aqui temos formação de drenagem ácida, que a drenagem ácida de Minas, ele é um fenômeno no qual está relacionado à atividade de mineração, particularmente na ocasião que ocorre a extração de minérios. Quando uma grande porção de rochas e solo estão dispostas à superfície atmosférica, podendo potencializar assim o processo de drenagem ácida. Apesar de também ocorrer naturalmente, esse processo está associado à mineração, pois a mesma é responsável por movimentar grandes quantidades de rochas e expor o material às condições de intemperismo. Então, aqui temos um esquema do processo de mineração até o produto final, que seria ali o georrecurso, que é a busca do minerador pelo tipo de material que ele gostaria de estar extraindo, seja areia, argila, ouro, filito, tem vários tipos de materiais. E ali dentro das operações temos o desmonte e o processamento, até chegar ao produto final, que começaria pela perfuração, que a perfuração ela engloba também a sondagem, que é a etapa da mineração essencial para quantificar, qualificar e realizar a modelagem geológica do potencial depósito mineral existente, então seria a etapa de estudo. Passando essa etapa, temos o carregamento e a detonação, juntamente também com a fragmentação secundária, pois existem extrações, tipos de extrações, que elas ou não podem ou simplesmente não acontece por meio de detonação. Esse material, ele é removido, né, do local ali da extração para um possível depósito ou simplesmente para algumas pilhas, né? Temos ali até chegar à etapa da britagem, que é o beneficiamento físico, até chegar ao produto final. Então, nas operações de lavra e processamento mineral, são produzidos resíduos sólidos que podem ser classificados em estéreis e rejeitos. Atividades de mineração podem contribuir para a lixiviação de minerais das rochas para o ambiente e seu entorno e acarretar severos danos ambientais. Pode-se definir como estéreis materiais de cobertura, camadas intermediárias ou circundantes do mineral de interesse extraídos fisicamente através do uso de explosivos ou escavadeiras, e muitas vezes dispostos em pilhas sem estruturas de contenção. A formação da drenagem ácida, há muitos estudos referentes à formação da mesma, porém, conforme o Whitson e Ellison, a DEM ocorre
de forma relevante quando elas atendem 3 indicadores de forma simultâneas. Então, quando resíduos sulfetados são suficientes para reagir quimicamente e biologicamente, produzindo um ácido em quantidade e tempo superior aos agentes alcalinizantes, que podem neutralizar a reação encontrada no meio presente, ou seja, quando há os elementos químicos suficientes para produzir um meio mais ácido e que ele não consiga neutralizar antes disso, então o meio fica ácido. As características físicas do resíduo, que permite a infiltração de água e oxigênio em quantidades consideráveis para que haja reação química e biológica, e o clima úmido, que é um facilitador que águas de chuva se infiltrem através do resíduo, ou até mesmo estejam localizados em áreas com água que permita a contaminação através da mesma e o transporte através do ciclo fluvial ou pluvial. Então, temos aqui a exemplificação em 2 imagens desse fenômeno, né, da DAN. Então, na figura, na letra A, temos a geração da água ácida devido à percolação da água em minério sulfetado em uma antiga mina de urânio em Caldas Novas. Então, temos ali percolando no solo essa água ácida. E nos paredões, na figura na B, as paredes das rochas onde essas águas ácidas elas escoam, tornando-se coloridas por um marrom avermelhado característico desse fenômeno. A cor conhecida como marrom avermelhada, ela é causada pelo hidróxido de ferro, formado de coloração, pode ser um chamo de amarela, alaranjada, ou até mesmo vermelha, e esse fenômeno também é conhecido como yellow boy. As pilhas desse resíduo, em geral, possuem granulometria bastante variada na ausência de compactação apresentada elevada porosidade, o que facilita a penetração de oxigênio e águas pluviais em seu interior. Aqui eu apresento para vocês o Rio Tinto. O Rio Tinto, ele é um rio na Espanha que ficou conhecido mundialmente por representar um dos mais antigos assentamentos de mineração já registrado. Tem algumas pesquisas que conseguem comprovar que a exploração de fundição de cobre existe nessa área desde 3.000 anos antes de Cristo. Esse rio ele foi extremamente prejudicado e tem a drenagem ácida, até mesmo dá para ver pela cor avermelhada. A água dessa drenagem ácida adquire uma cor alaranjada. À medida que a neutralização devido às precipitações de óxidos e hidróxidos de ferro, esses precipitados, muitas vezes denominados de ocre, é muito fino e ele pode ser depositado e alojado ao longo do rio, do riacho ou leito, cimentando os substratos. Então, ele, como foi dito anteriormente, além de ser a contaminação localizada, pelo longo do riacho, ele vai assentando esses substratos ao longo de todo esse riacho. Isso prejudica muito a fauna e a flora local, né? A gente pode ver pela imagem visualmente que não existe nem fauna nem flora hídrica, né, no rio, e muito menos ele espanta todos os animais que iam se alimentar ali próximo. Além de prejudicar esse ecossistema, prejudica também o ambiente e a vivência humana, porque muitas pessoas utilizavam esse rio mesmo para se alimentar, para agricultura e para pecuária, que hoje não pode ser mais utilizado pela sua contaminação. Então, aqui para a drenagem ácida, temos as classes de tratamento, que ela pode ser um tratamento passivo, que não é necessário controle operacional intensivo, como, por exemplo, leitos de calcário e banhados construídos, e é feita por reações naturais, químicas e biológicas que ocorrem em um reator químico microbiológico controlado.
Também temos o tratamento ativo, que emprega a dosagem contínua de reagentes químicos e um controle operacional intenso, demandando de uma infraestrutura que envolve recursos humanos e equipamentos. E ela pode ser feita à medida de adição mecânica de álcalis para aumentar o pH e precipitar os metais. Referente aos métodos de controle, nós temos 3 principais métodos, né, que são os métodos preventivos, que são métodos do processo de oxidação dos sulfetos de formação de drenagem ácida, que é evitado ou reduzido o contato dos sulfetos com a água e o oxigênio. Uns exemplos seria a remoção ou isolamento dos sulfetos, coberturas secas, coberturas úmidas e aditivos alcalinos. Temos também o método de contenção. O método de contenção, ele tem como objetivo limitar o alcance da drenagem ácida por meio de construções de diques, canais e sistemas que mitiguem o contato do efluente ácido com o meio ambiente. Então, os exemplos que a gente pode usar são as paredes reativas e porosas e dispostos em estruturas de contenção, que seriam os diques, barragens. E temos também os métodos de remediação, que foram citados anteriormente, que são os sistemas ativos e os sistemas passivos. Em sistemas ativos, temos a neutralização de precipitados, absorções e trocas iônicas, e sistemas passivos temos leitos de calcário, barreiras permeáveis, reatores de fluxos verticais e o nosso foco de estudo, que é o wetland. Então, aqui temos o nosso sistema passivo, o wetland, que o termo wetland vem do inglês, onde o wet significa molhado, úmido, e land significa terra. São denominados de wetland os locais que ficam inundados periódica ou permanentemente, onde o solo saturado permite o crescimento de macrófitas, que são as plantas. Dentro de um sistema wetland, ocorrem diversos processos que contribuem para a melhoria da qualidade do efluente. São eles: a adsorção de íons amônio e de metais pelos argilominerais, a adsorção de íons metálicos, de pesticidas e de compostos à base de fósforo pela matéria orgânica. Decomposição de matéria orgânica, tanto aeróbia como anaerobiamente, remoção de patógenos por micro-organismos, retiradas de metais pesados e outras substâncias tóxicas dentro de um limite pelas plantas macrófitas. Alguns wetlands estão entre os maiores sistemas naturais produtivos da Terra e são de vital importância para a conservação da biodiversidade do planeta, entre os quais podem se destacar no Brasil os manguezais, que ocupam grande faixa do litoral brasileiro, os igarapés na Amazônia e o Pantanal mato-grossense. Então, aqui na imagem temos um exemplo ali de uma wetland, perfil esquemático de uma wetland natural, e ao lado o perfil esquemático de uma wetland construída, que são denominados artificiais e se caracterizam por serem projetados, os quais são construídos por lagoas ou canais artificiais rasos que abrigam plantas aquáticas. Em outras palavras, esses sistemas simulam ecossistemas naturais e de forma que os seus mecanismos ecológicos são controlados por meio dos princípios de engenharia civil, ambiental e sanitária. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de wetland no Brasil. Esses exemplos são de wetland construídas, né? A gente pode verificar aqui que eles são plantas superficiais, entre elas plantas superficiais flutuantes, plantas emergentes, sistemas de macróficas emergentes com fluxo superficial, entre outras. Todos esses exemplos são de wetlands construídas. Agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigada. Obrigada.